Bom dia, pessoal! Bom dia! Uma semana abençoada que se inicia em nome de Jesus, que seja cheio da presença do Senhor, que Ele venha mesmo sobre esse dia, que Ele venha sobre a nossa vida, que Ele venha sobre essa semana, trazendo um renovo para a nossa vida, para a nossa alma, para o nosso coração, que sejamos moldados por Ele, que Ele venha e transforme todas as coisas, que a gente seja verdadeiramente grato por cada detalhe dessa vida, por cada bênção que o Senhor já nos entregou. Pai, nós te agradecemos por mais um dia de vida, Pai. Te agradecemos pelo ar que respiramos, pela nossa vida, pela nossa saúde. Pai, venha sobre essa live. Abra os nossos corações, abra os nossos ouvidos, abra os nossos olhos para que a gente possa te ouvir, para que a gente possa te ver, para que a gente possa te sentir, Pai. Que eu me diminua para que o Senhor cresça. Fale aos nossos corações, Pai. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém, pessoal. Perdão. Como vocês estão? Espero que vocês estejam bem. Espero que tenham descansado no final de semana. E vamos que mais uma semana que se inicia. A gente tem duas opções quando a semana começa na segunda-feira. A gente tem a opção de ser a pessoa chata, aquela pessoa reclamona, resmungona, que tá frio ela reclama, tá calor ela reclama, é dia ela reclama, é noite ela reclama. Vocês conhecem alguém assim? Tomara que nós não sejamos essas pessoas, né? Então, a gente tem duas opções. Na segunda-feira, a gente começar a semana reclamando mais uma semana, ou começar a semana agradecendo, glória a Deus, mais uma semana. Sinal de que eu ainda tenho um propósito a ser vivido. O Senhor me confiou mais um dia de vida, tá derramando vitória sobre a minha vida, tá derramando saúde, tá derramando prosperidade, tá derramando toda sorte de bênçãos sobre a minha vida. Então, se a gente inicia o nosso dia dessa forma, todas as outras coisas, elas vão fluindo muito melhor. Então, eu escolhi os Salmos 136 para começar hoje, porque ele fala sobre isso. Se a gente começar o dia, hoje a gente vai falar muito sobre alimentar o nosso espírito, o nosso espiritual, né? E quando a gente começa o nosso dia alimentando o nosso espírito, fazendo com que Deus cresça na nossa vida, como as outras coisas vão se colocando no seu lugar, né? Bom dia, primo. Bom dia, amiga. Sejam bem-vindos, gente. Que bom estar aqui com vocês. Deixa eu falar uma alegria que a Paulinha tá aqui. Gente, Paulinha, uma coisa, de onde você é? Ela tem um sotaque lindo. Fala aqui nos comentários, a Paulinha, eu vi ela entrando. A Paulinha, eu acho que ela me conheceu pelo TikTok. Ela começou as lives pelo TikTok, agora ela acompanha no Instagram. E foi um presente mesmo. A gente começou a conversar. E Belém, gente, a Paulinha é de Belém. Glória a Deus pela sua vida. E ela se batizou ontem. Eu tô muito, muito, muito feliz com tudo que o Senhor tem feito na sua vida. Que Ele realmente te abençoe cada dia mais. Glória a Deus por isso, fiquei muito feliz. E o Salmos 136 começa falando assim: deem graças ao Senhor, porque Ele é bom. Gente, Deus é bom. O seu amor dura para sempre. Deem graças ao Deus dos deuses. O seu amor dura para sempre. Deem graças ao Senhor dos senhores. O seu amor dura para sempre. Ao único que faz grandes maravilhas, o seu amor dura para sempre. Que com habilidade faz os céus, o seu amor dura para sempre. Que estendeu a terra sobre as águas, o seu amor dura para sempre. Aquele que fez os grandes luminares, o seu amor dura para sempre. O sol para governar o dia, o seu amor dura para sempre. A lua e as estrelas para governarem a noite, o seu amor dura para sempre. Gente, Salmo 136, olha que lindo, quantas coisas a gente pode agradecer a Deus. Só do versículo 1 ao 9, né? Davi, esse é um salmo de Davi, tá falando aqui tantas coisas que o Senhor fez. As habilidades, ele estendeu a terra sobre as águas.
aquele que fez grandes luminares, aquele que fez o sol para governar o dia, aquele que fez a lua e as estrelas para governarem a noite. O seu amor dura para sempre. Aquele que matou os primogênitos do Egito, o seu amor dura para sempre. E tirou Israel do meio deles, o seu amor dura para sempre. Com mão poderosa e braço forte, o seu amor dura para sempre. Aquele que dividiu o mar vermelho, o seu amor dura para sempre. E fez Israel atravessá-lo, o seu amor dura para sempre. Mas lançou o faraó e seu exército no mar vermelho, seu amor dura para sempre. Aquele que conduziu seu povo, aquele que conduziu seu povo pelo deserto, o seu amor dura para sempre. Feriu grandes reis, o seu amor dura para sempre. E matou reis poderosos, o seu amor dura para sempre. O Egeu, rei de Bazar, o seu amor dura para sempre. E deu a terra deles como herança, o seu amor dura para sempre. Como herança ao servo Israel, o seu amor dura para sempre. Aquele que se lembrou de nós quando fomos humilhados, o seu amor dura para sempre. E nos livrou dos nossos adversários, o seu amor dura para sempre. Aquele que dá alimento a todos os seres vivos, o seu amor dura para sempre. Deem graças ao Senhor dos céus, o seu amor dura para sempre. Glória a Deus, esse salmo é maravilhoso, né? Salmo 136. Deem graças ao Senhor porque Ele é bom e o seu amor dura para sempre. A gente precisa falar mais do amor de Deus, né? A gente precisa mais perceber as grandes, pequenas bênçãos de Deus diariamente. Porque em tantos momentos da nossa vida, a gente só dá valor quando perde. Às vezes a gente só vai dar valor ao ar que a gente respira quando a gente tiver dificuldade para respirar. Às vezes a gente vai dar valor ao alimento que tem na nossa mesa quando a gente não tiver alimento na nossa mesa. Então que a gente não perca para que a gente dê valor. Que a gente dê glória a Deus no pouco para que no muito a gente continue honrando a Deus, né? Então, uma nova semana que se inicia, um novo dia que se inicia, é motivo de muita alegria. Então, que a gente não se esqueça do amor de Deus, porque a nossa carne, ela vai falando, vai gritando tão alto, porque na segunda-feira você tá cansado, você quer dormir, você quer desistir, você quer desanimar, você não quer fazer nada, porque a nossa essência pecaminosa, a nossa carne, ela é assim. Ela é assim, ela quer viver por prazeres, ela quer viver por momentos, né? Por isso nós precisamos alimentar o nosso espírito, que vive pela eternidade, vive pelo que é eterno. E é sobre isso que a gente vai falar hoje na live, né? O título é Livres em Cristo, porque nós entramos hoje em um dos meus capítulos preferidos da Carta aos Gálatas. Nós estamos lendo a Carta aos Gálatas e vocês que estão aí, sejam bem-vindos. É a primeira vez de você na live? Sejam muito bem-vindos, né? Que a gente continue. Gente, tem uma pessoa aqui inconveniente. Deixa eu te falar, maior é aquele que habita em mim, tá? A gente não tem medo. Quando a gente proclama o nome de Jesus, a gente não tem medo, a gente não tem intolerância religiosa, porque realmente maior é aquele que habita em nós, né? Todo o sangue derramado de Jesus é o que nos protege, é o que nos guarda, é o que nos governa, né? É o que me governa, em nome de Jesus. Então, que Deus te abençoe muito, tá? Só respondendo uma pessoa, gente, porque às vezes a gente tem que responder, infelizmente, né? Mas não desejem o mal com o mal e não tenham medo. Se você está em Cristo, não tenham medo das trevas. Nós somos luz em meio às trevas, né? E se o Senhor nos manda em algum lugar, Ele vai à nossa frente, nos protegendo, nos guiando, né? Por isso que a gente precisa, todos os dias ao acordar, pedir que o Senhor nos abençoe, né? Pedir proteção divina para que nada seja maior do que Ele na nossa vida. Nem o mal, né? Nem nada seja maior que Ele.
E aí a gente vamos voltando à palavra, livres em Cristo. E é sobre isso que a gente vai falar. Se é a sua vez na primeira live aqui, seja muito bem-vindo. Nós estamos aqui de segunda a sexta, 8 horas da manhã. E nós começamos na semana passada lendo a carta aos Gálatas, que é uma carta que fala sobre a liberdade. Por que sobre a liberdade, Isabela? Perdão, gente. Por que sobre a liberdade? Porque o apóstolo Paulo foi escrita, né? Pelo apóstolo Paulo. E a gente não pode esquecer que naquela época as pessoas elas ainda estavam muito presas à velha aliança. Qual que era a antiga aliança antes de Jesus? As pessoas precisavam se sacrificar, né? Precisavam fazer sacrifícios. Apenas elas tinham uma ideia, principalmente os judeus, que seguindo apenas as leis de Moisés, os 10 mandamentos, é que elas seriam salvas. Só que Jesus vem e nos mostra que não há mais condenação. Ele foi o sacrifício perfeito, né? Morreu como um cordeiro, ressuscitou como um leão. Então, ele foi o sacrifício perfeito. Não há mais sacrifício que nós possamos fazer para termos acesso a Deus. Já está tudo feito. Nós temos livre acesso a Ele. E era isso que o apóstolo Paulo estava querendo mostrar para aquela igreja. Que era uma igreja totalmente legalista. E aí algumas pessoas, quando leem essas cartas, ficam se questionando. Porque a gente tem falado muito sobre sermos livres, transformados pela graça de Deus. E algumas pessoas ficam com medo. Mas se a gente falar tanto da graça de Deus, pela graça, será que as pessoas não vão achar que isso é motivo para pecar, para fazer o que quiser? Porque se elas não precisam fazer nada para serem aceitas por Deus, se elas só precisam apenas crer, então isso é motivo para pecar. Pelo contrário, gente, pelo contrário. Quando você conhece a verdadeira graça, quando você conhece o verdadeiro amor de Deus, a transformação na sua vida ela é tão grande, você se constrange a tal ponto que você não quer voltar a ser quem você era. Você não olha mais para quem você era, para o seu passado, para as coisas que te alimentavam, não. Você é uma nova criatura, você quer coisas novas, você foca na promessa, você se constrange com tudo que o Senhor fez. Por tanto tempo que às vezes você andou distante da presença dEle, você fala, e mesmo assim Ele me encontrou, e mesmo assim Ele me amou, e mesmo assim Ele me perdoou. Essa é a graça de Deus. Não é motivo para pecar, é pelo contrário. É motivo para alimentar o nosso espírito e querer que ele cresça cada vez sobre a nossa vida. Isso é maravilhoso, né? Isso é maravilhoso. A religião, as pessoas sempre me perguntam, né? A religião, ela é muito importante. Eu acredito muito na religião, né? Porque a gente tem uma família em Cristo, é muito importante, mas nós não podemos ser religiosos. Porque se a gente viver só de usos e costumes e de leis, a gente se perde do que verdadeiramente importa. A gente se perde do verdadeiro propósito. A gente vai seguindo pelo fazer. Peraí, quem sou eu em Cristo? Quem sou eu em Cristo? Quem verdadeiramente Jesus é. Tantas pessoas, né, se dizem religiosas, mas não sabem quem Jesus é, não sabem sua verdadeira identidade, continuam com um vazio existencial, um vazio dentro de si tão grande, né? E aí a pessoa ela vai mudando, ela é uma pessoa totalmente inconstante. Eu lembro que antes de conhecer a Deus, gente, eu era uma pessoa inconstante em tudo. Em tudo na minha vida eu era inconstante, assim. Sabe? Por quê? Porque eu sempre estava em busca de algo que me completasse, que me preenchesse aquele vazio que tinha dentro de mim. Sabe? Então, se algo já não fazia mais sentido, eu mudava. Se alguém já não me satisfazia, eu mudava. Tipo assim, inconstante em todas as áreas da vida. Só que o problema, quando você tem um vazio que é do tamanho de Deus dentro de você, e você vai tentando preencher com pessoas, tentando preencher com lugares, com ambientes, você vai tentando preencher com tantas outras coisas, quando você percebe, o problema não é o lugar, o problema sou eu, porque o vazio tá em mim. Então não adianta, eu posso
mudar para o outro lado do mundo, que as coisas vão continuar da mesma forma, porque o problema está na gente. Quando nós somos transformados, independente da circunstância, em qualquer lugar que a gente estiver, a gente vai entender por que a gente veio, a gente vai entender o nosso propósito e a nossa identidade. Amém? Então, isso é ser livre em Cristo. E aí, entramos no capítulo 5 da Carta aos Gálatas. Se você está com sua Bíblia, abre aí. E esse capítulo, ele é maravilhoso. O apóstolo Paulo começa: foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente a um jugo de escravidão. Então, ele chama aqui o legalismo religioso de escravidão, porque as pessoas elas eram escravas das suas obras. Elas achavam que para serem salvas, para conseguirem chegar a Deus, era só apenas pelas obras. E o apóstolo Paulo fala: olha, foi para a liberdade que Cristo os libertou. Ouçam bem o que eu, Paulo, lhes digo. Caso se deixem circuncidar, Cristo de nada lhes servirá. Circuncidar, gente, era algo que os judeus faziam, os homens, né? Para que era tipo um sacrifício a Deus. Então ele tá falando, caso vocês façam isso, Cristo de nada servirá. Ele tá falando, olha, se vocês continuam precisando fazerem sacrifícios o tempo inteiro, para que Cristo, para que é a mensagem da cruz? De nada vale, né? De novo declaro a todo homem que se deixar circuncidar que está obrigado a cumprir toda a lei. Vocês que procuram ser justificados pela lei, separam-se de Cristo, caíram da graça. Pois é mediante o Espírito que nós agradamos pela fé a justiça que é a nossa esperança. Deixa eu repetir porque eu falei, embolei aqui, né? Pois é mediante o Espírito que nós aguardamos pela fé a justiça que é nossa esperança. Porque em Cristo Jesus, nem circuncisão, nem incircuncisão tem efeito algum, mas sim a fé que atua pelo amor. Vocês corriam bem. Quem os impediu de continuar obedecendo à verdade? Vocês corriam bem. Quem os impediu de continuar obedecendo à verdade? Gente, o apóstolo Paulo está falando para aquela igreja porque eles implantaram uma igreja naquele lugar. E aí, quando ele volta, né? Vocês perceberam que toda vez que ele manda a carta, a igreja está meio bagunçado. E a gente precisa tomar muito cuidado com isso na nossa vida. Por quê? Porque Deus vem, Jesus vem, muda todas as coisas de lugar. Transforma a nossa mente, transforma o nosso coração, transforma a nossa vida. Para que nesse momento a gente olhe para as novas coisas, para as novas promessas, para a nova criatura que nós somos. Mas quantas pessoas ficam presas no deserto por olharem apenas para o passado? Estão presas no passado com pessoas que não vieram, com coisas que não vieram, né? Estão ainda presas na aprovação das outras pessoas. Estão presas ainda na culpa, nos seus pensamentos e não conseguem viver o novo de Deus. Então o apóstolo Paulo está falando, vocês estavam indo bem, o que impediu vocês de obedecerem à verdade, de continuarem? Tal persuasão não provém daquele que os chama. Então, por exemplo, a aprovação dos homens, gente, você sempre vai ter alguém falando o contrário. Deixa eu te falar, sempre vai ter alguém te criticando. Eu tava lembrando ontem, que você sempre vai ter. Logo quando eu converti, criticavam que eu lia a Bíblia demais, criticavam o meu jeito de ser, porque no começo eu fiquei um pouco radical, mas eu acho que a gente precisa ser, no começo a gente precisa ser radical, assim, sabe? Radical com aquilo que nos afasta da presença de Deus. E eu fiquei um pouco, até entender verdadeiramente quem eu era e perceber que eu tava verdadeiramente livre, sabe? Pra ser quem eu sempre nasci pra ser. Então, o fardo foi aliviando. Mas eu lembro, gente, que as pessoas, elas criticam tanto tudo, que olha só um exemplo bobo, parece bobo, mas que se você não sabe quem você é, você vai se afetar com
tudo. Eu lembro que eu sempre fiz luzes assim no meu cabelo e eu tive um Covid muito forte e meu cabelo caiu todo assim, meu cabelo ficou aqui, meu cabelo é comprido, ficou aqui, ó. Muito ralinho, caiu todo. E eu sou, na verdade, meu cabelo é castanho escuro, né? Então eu voltei a ficar morena, com cabelo curtinho, cabelo ralo. E pra quem é mulher, sabe o quanto isso mexe com a nossa autoestima. Mas de verdade, eu tava numa fase mas tão boa da minha vida, numa fase tão linda, porque tinha acabado de conhecer Jesus. As coisas estavam acontecendo na minha vida assim de uma forma tão bonita, ele tinha acabado de me curar. Então eu não tava importando pro meu cabelo, sabe? Eu não tava importando pro meu cabelo. Mas, gente, as pessoas estavam. E as pessoas falavam, Isabela, nossa, não, mas esse cabelo não fica bom. Nossa, mas você emagreceu demais. Nossa, mas você fez isso demais. Nossa, mas não sei o quê. Mas agora você só faz isso, mas você só faz isso. E eu ficava assim, gente, pera, eu não pedi a opinião de ninguém. E as pessoas mesmo assim, elas dão, né? E elas acham que isso vai fazer bem. Então, as pessoas sempre vão estar ali, muitas vezes, para nos criticar, né? Sempre vai ter uma voz ali tentando nos paralisar. Por isso a gente precisa focar no alvo, em quem nos chama. Por isso nós precisamos saber o que Deus espera da gente, quem nós somos nele. Quem nós somos nele. Então, naquele momento eu tava na melhor fase da minha vida. Se fosse, tipo, 1 ano atrás, eu ia ficar muito mal. Mas naquele momento, eu sabia quem eu era. Eu tinha acabado de descobrir quem eu era. Então, assim, eu não tava importando porque as pessoas estavam falando. Mas eu percebi o quanto as pessoas são maldosas e o quanto nós somos maldosos em alguns momentos. Por isso, a todo tempo, o Senhor fala, gente, escute mais, fale menos. Porque a nossa palavra, ela tem muito poder. Então, a gente precisa focar em quem nos chama. Em quem verdadeiramente quer o nosso bem. Um pouco de fermento leveda toda a massa. Estou convencido no Senhor de que vocês não pensarão de nenhum outro modo. Aquele que os perturba, seja quem for, sofrerá a condenação. Irmãos, se ainda estou pregando a circuncisão, por que continuo sendo perseguido? Nesse caso, o escândalo da cruz foi removido. Quanto a esses que os perturbam, quem dera que se castrassem. Irmãos, vocês foram chamados para a liberdade, mas não usem a liberdade para dar ocasião à vontade da carne. Ao contrário, sirvam uns aos outros mediante o amor. Então, o apóstolo Paulo, ele já deu a resposta aqui para quem fala que a mensagem da graça de Deus é uma mensagem de liberdade para a pessoa fazer o que ela quiser. Não, nós somos separados, nós somos escolhidos pelo Senhor. Né? Ele diz na palavra, tudo te é lícito, mas nem tudo te convém. Nós fomos chamados para a liberdade, mas não usem a liberdade para dar ocasião à vontade da carne. Ao contrário, sirvam uns aos outros, mediante o amor. Toda a lei se resume num só mandamento: ame o seu próximo como a si mesmo. Mas se vocês se mordem e se devoram uns aos outros, cuidado para não se destruírem mutuamente. Mas se vocês se mordem e se devorem, cuidado uns aos outros, cuidado para não se destruírem mutuamente. Então, gente, porque não adianta, né? Se uma pessoa te critica e você começa a criticar junto, você vai entrar numa guerra. Né? Vocês vão estar você vai estar se autodestruindo. Então, é pelo amor que nós viemos e pelo amor que nós vivemos. Então, a gente precisa saber permitir ser moldado pelo Espírito Santo. O que o apóstolo Paulo está falando aqui? Ele está falando, ei, vocês são livres, vocês não precisam viver apenas pelas obras de vocês. As obras, gente, são consequência, mas nada do que verdadeiramente a gente faça importa tanto, né, na nossa salvação, mas sim no que verdadeiramente a gente crê, mas sim verdadeiramente
onde está o nosso coração. E isso não é motivo para a gente pecar, pelo contrário, é motivo para a gente cada vez mais querer servir a Deus, né? Então sirvam-se uns aos outros mediante o amor. E aí ele fala aqui, agora ele começa a falar, viva pelo Espírito. Por isso digo, vivam pelo Espírito e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Então, isso que nós fazemos aqui, o devocional diário, o momento que a gente separa para ler a Bíblia, o momento da nossa oração, o momento do nosso jejum, o momento que você vai ouvir um louvor, o momento que você vai ouvir uma pregação, você está alimentando o seu espírito. Por isso que a gente precisa alimentar o tempo todo o nosso espírito, porque a nossa carne, gente, ela grita, ela quer viver por desejos carnais, por prazeres momentâneos. E como que a gente vive pelo espírito? Diminuindo a carne e aumentando o nosso lado espiritual. E eu lembro que quando eu converti, eu comecei a ler muito a Bíblia, né? Eu falei, eu quero entender. E as pessoas às vezes me perguntam, Isabela, eu leio a Bíblia, mas eu não entendo. E assim, no começo, gente, é assim mesmo. Por quê? Você tá fazendo algo novo, às vezes você nunca leu, às vezes você não teve aquele contato verdadeiro até aquele momento da sua vida. Então, a linguagem ainda é nova. É tudo novo na sua mente. Então, às vezes, você no começo não vai entender mesmo. E eu também não entendia, mas eu lia. Falava, não vou me dar por vencida. Eu vou continuar lendo. E lia, estudava. E, gente, dentro da minha casa, né? Chegava e falava, Isabela, chegava a dar briga, assim. Você só faz isso, você só lê a Bíblia. Pelo amor de Deus, para com isso. E aí um dia eu tava no meu quarto, fazendo meu devocional. E como os meus pais não eram acostumados com aquilo, com aquela pessoa, eles estranhavam essa nova etapa. Por isso que a gente não pode, que eu vou contar pra vocês depois, por isso que a gente não pode parar, né, no primeiro, sabe? Na primeira desaprovação das pessoas. Então eu lembro que a minha mãe entrou no meu quarto um dia, eu tava fazendo meu devocional, e aí ela falou, Isabela, pelo amor de Deus, você só lê a Bíblia. E aí, naquele momento, gente, eu fiquei com tanta raiva dentro. Eu falei, meu Deus, mas eu tô lendo a Bíblia, eu tô fazendo algo bom. Olha só, comecei a me orgulhar daquilo já, né? Falei, tô fazendo algo bom, não tô fazendo nada de errado pra ninguém. Por que as pessoas estão incomodadas? Mas por quê? A gente não entende que quando a gente começa a viver, a servir a Deus, gente, a gente entra no mundo espiritual, nós somos seres espirituais. O mundo espiritual vai querer o tempo inteiro nos paralisar, nos atacar, né? Então, naquele momento, eu fiquei com muita raiva dentro de mim. E aí, foi uma das primeiras vezes, assim, que eu senti tão forte o Espírito Santo falando comigo. E eu senti assim, não responde. E eu falei, como eu não vou responder? Meu Deus, aquilo tava gritando dentro de mim. Eu falei, não responde. E aí, vocês sabem, né? Quando alguém briga com você e você não responde, a pessoa fica o quê? Ela fica com mais raiva. Eu olhei, ela olhou pra mim e ela falou, você não vai falar nada? E eu continuei olhando pra ela, querendo dar um grito, mas eu falei, não vou falar, não vou responder. Então ela fechou a porta do quarto, assim, com raiva também. E aí ela foi buscar a Deus também. E ela foi ouvir o evangelho do dia e gente, eu comecei a chorar no meu quarto falando, Senhor, eu tô buscando ao Senhor. Eu tô fazendo algo bom. E as pessoas, elas me criticam o tempo inteiro. Elas estão criticando dentro da minha casa, tudo que eu faço. Elas falam que eu era mais legal antes, que eu era assim antes, E agora, Senhor, só porque eu tô buscando, né? Então, minha mãe passou assim 5 minutos. Ela abriu a porta do quarto e veio me pedir desculpa. Ela falou, filha, desculpa. Eu tô sendo muito injusta com você e o Senhor acabou de me constranger. E aí a gente se abraçou, ela me pediu perdão e hoje
nós lemos a Bíblia juntas. Hoje, nós fazemos devocional juntas. Hoje, na mesa, eu faço devocional junto com os meus pais, junto com a minha família. A gente tem um momento de oração. E no começo, não era assim. Então, não desistam. Não desistam. Pessoas que antes me criticavam, hoje me procuram e falam: Isabela, pode fazer uma oração por mim? E o meu coração se enche de gratidão. Não por mim, não é pela Isabela, mas é porque elas conseguem sentir Deus, conseguem ver a transformação do Senhor, né? Elas querem também viver a transformação. Então, a gente não pode parar. A gente não tem noção do quanto a nossa vida impacta as outras pessoas. Não por quem nós somos, mas por quem está em nós, por quem habita em nós, pela luz, gente, que transcende a nossa vida. Entende? Então, a gente não pode paralisar. A gente não pode parar no meio das dificuldades, no meio da desaprovação das outras pessoas. A gente precisa permanecer. Aquelas pessoas que tanto te humilham hoje são as pessoas que vão ver a sua transformação. São as pessoas que você vai ajudar a serem transformados, né? Então, que nós sejamos instrumentos do Senhor para levar a transformação a outras pessoas. A outras pessoas. Entendem? Então, permaneçam, continuem, né? Eu estou vendo várias pessoas, não é pela religião. Mostra para as pessoas que você não vive pela religião. Mostra para as pessoas o cristianismo. Mostra para as pessoas quem é Jesus. Quem é Jesus. Mostra a transformação que ele fez na sua vida, que ele está fazendo. E aí, como que você vai mostrar a transformação? A gente vai ler agora. Alimentando o nosso espírito e mostrando os frutos do Espírito Santo através da nossa vida, né? E ele está falando, olha, mas de vocês são guiados pelo Espírito, não debaixo da lei. Ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, ciúme, ira, egoísmo, disserções, facções, inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Eu os advirto, como antes já os adverti: aqueles que o praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Glória a Deus. Gente, mas o fruto do Espírito, olha só, o Senhor nos ensina. Quando a gente se torna uma nova criatura, o Espírito Santo habita em nós. O Espírito Santo habita em nós. E nós herdamos, né, o fruto do Espírito Santo, que é através desses frutos que as pessoas veem as transformações na nossa vida. Nós passamos a ser pessoas amáveis, temos uma alegria do Senhor, a paz, a paciência, a amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. E domínio próprio, né? Então, a gente precisa permanecer. E é exatamente isso, gente. Não é sobre religião. Que eu quero que as pessoas entendam aqui que não é sobre religião, né? É sobre quem Jesus é. É sobre o cristianismo, né? É sobre servir um Deus que transforma a nossa vida. Enquanto as pessoas se paralisarem pela religião, ficarem presas na religiosidade, no legalismo, elas vão continuar presas em uma vida sem um verdadeiro propósito. Elas vão permanecer vazias. Elas não vão conhecer quem Deus verdadeiramente é. Não vão conhecer o seu propósito. Não vão conhecer a sua identidade. E é isso que importa, né? É isso que importa. Então, a gente precisa conhecer quem Deus é para a gente entender, para a gente não distinguir pessoas,
né? Pra gente ter sede, exatamente, sede de Cristo, conhecer verdadeiramente que Ele é, permitir que Ele nos transforme de dentro pra fora, de dentro pra fora. Eu tenho uma religião diferente da minha família e nós vivemos em paz e nos amamos da mesma forma. A gente busca o mesmo Deus. O mesmo Deus. A gente se ama do mesmo jeito. A gente se respeita, a gente ora junto, a gente lê a Bíblia, né? Enquanto as pessoas ficarem aí brigando por denominações, é o que o apóstolo Paulo sempre pregou, gente. Enquanto as pessoas ficarem pregando por denominações, elas vão se afastar cada vez mais de quem verdadeiramente Deus é. Elas vão continuar se afastando verdadeiramente de quem Deus é. Precisamos entender isso, né? Dentro da própria igreja, as pessoas se dividindo. Dentro da própria igreja, as pessoas se dividindo. Umas achando que são melhores que as outras por denominações. Gente, não é assim. Deus é um só. Deus é um só. Né? Nós somos uma só carne. Nós somos um só corpo, desculpa. Nós somos um só corpo. Lembra quando a gente leu, o apóstolo Paulo deu esse exemplo? E eu achei ele incrível. Nós somos um corpo com vários membros diferentes. Então, uma mão, ela não exerce a mesma função que os olhos, que não exerce a mesma função que a boca, que não exerce a mesma função que suas pernas, porque cada membro do corpo tem uma função, um dom e uma habilidade diferente. E é isso que as pessoas, irmãos em Cristo, um único corpo, representam. E é isso que Deus quer, que a gente se una. Que a gente se una, né? Para que a gente ame as outras pessoas, para que a gente renuncie da nossa própria vontade, para que a gente tenha sede da palavra, para que a gente alimente o nosso espírito, para que a gente dê frutos do Espírito Santo e que as pessoas vejam a nossa transformação. Não existe bênção maior que essa, gente. Não existe bênção maior que essa, né? Então, a gente precisa entender quem Deus é. O sacrifício perfeito que foi feito, né? Como Ele fez tudo por amor à nossa vida. Para que não haja mais condenação. E o que a gente tem feito com isso? A gente precisa se transformar de dentro para fora. De onde as pessoas tiraram essa ideia, gente, de que, eu sou assim mesmo e eu não vou mudar. Deixa eu te falar, nós estamos aqui em eterna evolução. Então, às vezes você fala assim, Isabela, você fala que o fruto do Espírito é amor, mas eu não soube amar. Eu nunca fui ensinada a amar, porque ninguém nunca me amou. Deixa eu te falar, nós sozinhos não somos capazes de entender o verdadeiro amor. Nós sozinhos não somos capazes de amar, mas quem nos ensina a amar é Cristo. É Deus que nos ensina o verdadeiro amor. É pela graça dele. É pelo Espírito Santo que habita em nós. Porque sem ele, gente, a gente não vai conseguir amar. Sem ele, a gente vai conseguir amar só quem a gente já ama. Só quem a gente quer perto. Mas o que o Senhor nos ensina? Que o amor não é o amor que nos convém só. Sabe aquele amor das pessoas que são carinhosas com a gente? Não. Amar até os nossos inimigos é quem nos ofendeu. Por isso que o Senhor nos diz, ei, honra teu pai e tua mãe. Independente do que eles fizeram com você. Se você não honrar a pessoa que te gerou, como que você vai honrar as outras pessoas ao seu redor? É difícil, gente. Né? O Senhor não nos prometeu que seria fácil. Ele prometeu que Ele nos capacitaria. Né? Então, o outro fruto do Espírito, alegria. Gente, servir a Deus é uma alegria. Viver livres em Cristo, né? É uma alegria. Vamos parar de ficar mostrando só a parte, nossa, difícil, sabe?
Não, tem dia que a nossa alma se abate, tem dias que são pesados, tem dias que são mais cansativos. Tem. Mas a gente tem que falar, olha, bendito é o cansaço, né? Que me mostra que no dia da alegria, como é bom viver. Que bendito é o cansaço, que me permite que eu desfrute o descanso. Então a gente precisa entender em tudo dai graças nesses momentos. A alegria de viver para Deus. Mostrando que somos pessoas felizes, independentes das circunstâncias. Outro fruto do Espírito, a paz. Gente, a paz que excede todo entendimento. É o que eu falei com vocês, né? Quando a gente conhece verdadeiramente a Deus, aquele vazio ali que estava escondido, né? Ele é preenchido. Só que se a gente não preenche esse vazio, essa falta de paz, ela vai nos atormentando por toda a nossa vida. E a gente vai tentando suprir com outras coisas. Então a gente pode mudar tudo na nossa vida. A gente pode mudar o ambiente, a nossa cor de cabelo, a nossa casa, né? A gente pode mudar tudo. Mas a falta de paz vai continuar ali. Porque não é sobre o que, não é sobre quem, mas é sobre Deus. Esse vazio que tem dentro é do tamanho exato dele. Outro fruto do Espírito, a paciência. Gente, tem alguém mais paciente do que Jesus? Tem alguém mais paciente que Jesus? Pensa aí na sua vida, todas as vezes que você deve ter atormentado ele. E ele é paciente. Ele nos entende. Ele entende o nosso tempo, né? Ele entende a nossa dificuldade. Então, nós precisamos ser pacientes assim como ele é. Outro fruto do Espírito, a amabilidade. Sermos pessoas amáveis, né? Sermos pessoas amáveis. Aprendendo a amar como Deus ama. E não como nós somos ensinados a amar. Bondade. Gente, sermos pessoas bondosas, né? Independente das pessoas. Independente de quem nós estamos falando. Sermos bondosos. Fidelidade. Eu acho que esse aqui, gente, fidelidade. A primeira fidelidade que a gente precisa ter é com quem? Com Cristo. Se a gente não aprender a ter fidelidade com Deus, a gente não vai conseguir ser fiel a mais ninguém. Por isso, nós precisamos entender quem Ele é. Entender o preço da renúncia. Entender a graça que existe na renúncia. A bênção que existe em renunciar das nossas próprias vontades para viver a vontade dEle. Fidelidade é isso. Fidelidade, quando você se casa, com uma pessoa, você promete, né? Você será um só corpo, não é? Um só corpo. Você promete que será fiel àquela pessoa. Com Deus é a mesma coisa. É um casamento, é um relacionamento, né? E a fidelidade, ela vem em meio às tentações. Porque o tempo todo você vai ser tentado. Não ache que você não vai ser tentado. Não ache que você não vai ter problemas. Não ache que você não vai ter situações que vão fazer com que você caia. Porque vão ter muitas situações. Mas quando você toma uma decisão, porque é uma decisão, é uma escolha, nada mais pode mudar aquilo. Então, tem mais. Fidelidade, mansidão. Nós somos pessoas mansas. Pessoas mansas, gente, são diferentes de pessoas bobas. Nós não somos bobos, né? Cristão não precisa ser bobo, não. Tá? De que você não pode se posicionar, você não pode defender o evangelho. Deus não é relativo. Deus é absoluto. Então nós precisamos conhecer quem Ele é para que sim a gente se posicione, para que a gente defenda o evangelho. A gente vê isso pelo próprio apóstolo Paulo. Ele não se calava, ele não se dobrava, ele permanecia, ele era preso, ele era chicoteado, mas ele não se dobrava diante das outras pessoas.
Mas o que é a mansidão então? A mansidão é quando a gente entende que a gente não precisa agredir as outras pessoas para que elas entendam o nosso posicionamento. A gente não precisa agredir as outras pessoas para que elas conheçam quem Deus é. E muitas pessoas são assim, agressivas. Não, o Senhor nos deu um espírito de mansidão, de paciência. Isso é fruto do Espírito Santo. E por último, e o mais importante na minha opinião, porque para a gente conseguir todos os outros, a gente precisa entender que a partir do momento que a gente tem o Espírito Santo, nós temos domínio próprio. Nós temos domínio próprio. Então, a gente não se dobra mais para o ambiente. A gente não se amolda mais pelo mundo, pelo ambiente, pelo que as pessoas dizem que nós somos. Não é isso. Onde a gente entra é que as pessoas percebem algo de diferente na gente. Nós temos domínio próprio, independente das circunstâncias, independente do lugar onde você estiver. Você é quem Deus diz que você é. E você não vai se moldar, você não vai se amoldar. Então você tem domínio próprio, coloca isso. Nós não somos animais irracionais que não conseguimos viver sem os nossos impulsos. Algumas pessoas, elas querem, usar a essência humana delas para falar, ai, mas eu não consigo me segurar, ai, mas eu não consigo me conter. Ei, você tem o domínio próprio do Espírito Santo. Se você tem o Espírito Santo, Se não, comece a buscar dele. Comece a clamar por ele. Comece a pedir para Deus te dar esse domínio próprio. Se a gente não tiver o domínio próprio, gente, nada na nossa vida. A gente não vai conseguir viver os planos de Deus. Porque a gente vai cair a todo momento. A gente vai cair no momento que alguém falar o contrário, que a nossa mente falar o contrário, que o nosso desejo falar o contrário. E nós não podemos viver por isso. Nós temos um propósito maior a ser vivido. Então, independente da tentação, independente da circunstância, por isso que como que a gente combate esses nossos desejos carnais? Com o nosso espírito. Alimentando o nosso espírito. Quando a gente acorda determinado, ei, eu vou alimentar o meu espírito, porque o resto do dia eu sei que eu vou ser tentada em várias horas do meu dia, em vários momentos do meu dia. Então, eu preciso alimentar o meu espírito. Eu preciso saber o que Deus espera de mim. Eu preciso alimentar da promessa, da esperança, da fé. Eu preciso entender quem eu sou e o que Deus espera de mim. Eu não sou o que as pessoas dizem, eu não sou uma Gabriela que eu nasci assim, eu cresci assim, vou morrer assim. Não, Deus quer me transformar todos os dias, a toda manhã. As misericórdias do Senhor se renovam e não é em vão. Então, gente, não existe vitória sem renúncia. Por isso o domínio próprio ele é tão importante, porque ele faz a gente entender a bênção da renúncia. Porque a cada vez que você renuncia, você fala, ih, eu sou mais forte do que todos esses desejos. Eu sou mais forte do que todas essas tentações que me aprisionavam. Porque o mundo prega uma mensagem de liberdade, mas na verdade as pessoas são prisioneiras de suas próprias vontades. Elas são prisioneiras de vícios, elas são prisioneiras de comportamentos, elas são prisioneiras de si mesmas. Olha o quanto isso é triste, E quando a gente conhece quem verdadeiramente Deus é e que nós somos um só com Ele, porque isso é o mais lindo. Deus não tá aqui e eu tô aqui. Não, é assim. O Espírito Santo mora dentro da gente. Então, tá junto. Eu sou um só com Deus. E pensando nisso, eu li um livro uma vez e eu lembrei dele, eu falei, eu preciso ler isso, que chama Um Coração Igual a de Jesus. Olha que lindo isso que ele fala aqui. Deus o ama do jeito que você é. Gente, perdão, o celular tocou aqui. Deus o ama do jeito que você é, mas ele se recusa a deixá-lo desse jeito. Ele quer que você tenha um coração igual a de Jesus. E aí ele começa o livro assim.
se por um dia Jesus se transformasse em você? E se por 24 horas Jesus acordasse em sua cama, andasse com seus sapatos, vivesse em sua casa e assumisse sua agenda? E se seu chefe se tornasse chefe dele, sua mãe se tornasse a mãe dele, suas dores se tornassem as dores dele? Com uma exceção, nada em sua vida mudaria. Sua saúde não mudaria, suas condições não mudariam, sua agenda não seria alterada. Seus problemas não seriam resolvidos, apenas uma mudança ocorreria. E se por um dia e uma noite Jesus vivesse a sua vida com o coração dele? O seu coração teria um dia de folga e a sua vida seria levada pelo coração de Jesus. As prioridades dele comandariam suas ações. As paixões dele seguiriam suas decisões. O amor dele dirigiria o seu comportamento. Como isso seria? As pessoas notariam uma mudança? A sua família, eles veriam algo diferente? Seus colegas de trabalho sentiriam uma diferença? E os desafortunados, você os trataria da mesma forma? E seus amigos, eles notariam mais alegria? E seus inimigos receberiam mais misericórdia no coração de Cristo do que do seu? E você, como você se sentiria? Quais alterações esse transplante causaria em seu nível de estresse? Em suas mudanças de humor? Em seu temperamento? Você dormiria melhor? Você veria o pôr do sol de forma diferente? E a morte? E os fardos? Haveria alguma chance de você precisar de menos aspirina ou sedativos? E a sua reação com relação aos engarrafamentos? Aí, esta atingiu o nervo. Você continuaria temendo o que você teme? Melhor ainda, você continuaria fazendo o que você está fazendo? Você ainda faria o que se planejou para fazer nas próximas 24 horas? Pare e pense sobre seus horários, obrigações, compromissos, saídas, reuniões, com Jesus assumindo o seu coração. Algo mudaria? Continue trabalhando nisso por um momento. Ajuste as lentes de sua imaginação até que você tenha a imagem vívida de Jesus guiando a sua vida. E então, neste momento, pressione o botão da câmera e fotografe a imagem. O que você vê é o que Deus quer. Ele quer que você pense e haja como Jesus. O plano de Deus para você não é nada mais, nada menos do que um novo coração. Se você fosse um carro, Deus iria querer controlar o seu motor. Se fosse um computador, Deus reivindicaria o software e o disco rígido. Se você fosse um avião, Deus tomaria o lugar dele na cabine. Mas você é uma pessoa, então Deus quer mudar o seu coração. Vocês foram ensinados a serem renovados no modo de pensar e a revestir-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade, provenientes da verdade. Deus quer que você seja simplesmente igual a Jesus. Ele quer que você tenha um coração igual a dele. Arriscarei algo aqui. É perigoso unir grandes verdades em uma declaração, mas tentarei. Se uma ou duas frases pudessem capturar a vontade de Deus para cada um de nós, possivelmente leríamos algo assim: Deus a ama do jeito que você é, mas Ele se recusa a deixá-lo desse jeito. Ele quer que você seja como Jesus. Gente, que lindo! Glória a Deus. Deus o ama do jeito que você é, mas Ele se recusa a deixá-lo assim. Ele quer que você seja como Jesus. Amém. Que lindo, né, gente? E se Jesus tomasse um dia da nossa vida, será que a gente continuaria tendo as mesmas prioridades, os mesmos medos, os mesmos sonhos? O que será que mudaria na nossa vida? Ele quer mudar isso na nossa vida hoje. Ele quer que tenhamos um coração igual ao dele, né? Então,
A gente precisa se relembrar disso todos os dias. O livro se chama Um Coração Igual a de Jesus. Vou postar nos stories. E ele é fininho, ele é bem fininho. Ele é um livro de cabeceira. Você lê ele num dia, então você lê ele todos os dias para você não se esquecer de quem Jesus é. Amém? Ele é a cura, gente. Jesus é a cura e é o caminho, né? Ele é o caminho. E então permaneçam. Talvez você vai ser a única Bíblia que alguém vai ler. Por isso é tão importante a gente ter os frutos do Espírito Santo. Porque as pessoas vendo a transformação na sua vida, elas vão ser movidas pela sua transformação. Elas vão ver algo diferente, uma luz diferente, um brilho diferente. Elas vão falar, ei, peraí, eu quero essa transformação também. O que você fez? O que você tem feito? Quem está te ajudando? E aí você vai apresentar o motivo de toda essa transformação para a pessoa, que é ninguém menos, ninguém mais do que Jesus, que é o único possível de transformar a nossa vida, né? Então, não desistam. Continuem lendo, continuem buscando, continuem estudando, porque não tem como a gente ser igual a alguém que a gente não conhece. Então, se a gente quer ser igual a Jesus, a gente precisa conhecer Jesus, porque caso contrário, a gente vai ser quem a gente acha que, né, ele é. Não. Se a gente quer imitar, se a gente quer ser como ele, a gente precisa conhecer verdadeiramente quem ele é. Amém? Glória a Deus. Amém. Que essa palavra é abençoada demais, né? Mas não saiam daí. Vamos posicionar. Não saiam daí. Vamos terminar o nosso momento de oração agora. Para que todas essas palavras, tudo que o Senhor tem nos dito, permaneça no nosso coração. Permaneça no nosso coração e dê frutos. Dê vários frutos na nossa vida. Amém? Feche seus olhos agora. Não se importe com o que você tem para fazer. Deixa Deus falar o seu coração. Deixa Ele mostrando no seu coração tudo que precisa ser transformado. Deixa Deus ir mudando o seu coração, quebrantando o seu coração, colocando novos sonhos, novos desejos, novas vontades, te entregando uma nova identidade, um novo propósito de vida. Nesse momento, Deus está transformando todas as coisas aí dentro do seu coração. Tudo que estava sombrio, tudo que estava sem cor, tudo que estava fora do lugar. Ele está colocando tudo no lugar. Senhor, vem e transforma as nossas vidas de dentro para fora. Sabe, tudo que está fora do lugar, Jesus. Coloca tudo no seu devido lugar. Traz cor para a nossa vida. Tudo que parecia ser sombrio. Nessa manhã, Pai, o Senhor está limpando as nossas lentes para que a gente enxergue a vida com os teus olhos, para que a gente enxergue a criação com o olhar do Criador, para que a gente tenha a alegria de viver, Pai, para que a gente tenha amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio em nome de Jesus, Pai. Que sejamos pessoas transformadas pela Tua graça, que pessoas transformadas pelo Teu amor, pela Tua paciência, pela Tua mansidão. Senhor, que as pessoas notem a diferença na nossa vida, que sejamos pessoas curadas para derramar a cura em tantos outros corações, que sejamos pessoas transformadas para que a gente transforme, Pai, todo esse mundo de trevas em um mundo de luz, Pai. Que sejamos a Bíblia na vida de alguém, Pai. Que sejamos a transformação na vida de alguém. Que as pessoas vejam a nossa vida e não vejam só a nossa, sabe, a nossa identidade. Não, Pai. Que elas vejam o Senhor, Pai. Que elas vejam o Teu brilho. Que elas vejam o Teu agir, o Teu falar. Em nome de Jesus, Pai. É o que nós te pedimos. Nós não queremos continuar sendo quem nós somos, fazendo as mesmas coisas, Pai, sem sentido, com vazio. Não, Pai,
Traz propósito para tudo que a gente for fazer nessa vida. Traz a tua presença, traz a tua transformação, traz o teu coração, Pai. Em nome de Jesus, nós não queremos dar um passo sem que seja a tua vontade. O Senhor é o caminho, Pai. O Senhor é o caminho de todas as coisas. Nós precisamos de Ti. Nós queremos dar mais de Ti, Pai. Em nome de Jesus, nos livre de todo e qualquer mal. Em nome de Jesus. Amém. Amém e amém. Em nome de Jesus. Amém, pessoal. Essa palavra é muito especial, né? Espero que vocês estejam assim, cheios da presença do Espírito Santo, cheios de felicidade, como eu tô por aqui. Realmente um renovo. Quantas coisas o Senhor quer fazer na nossa vida, quantas coisas Ele vai fazer. Eu tô vivendo um pouquinho das promessas de Deus e eu quero falar para vocês, vale a pena toda renúncia. Vale a pena toda renúncia. Vale a pena guardar o nosso coração. Vale a pena esperar para viver os sonhos de Deus. Vale a pena. Só quando você viver, você vai entender todas as coisas, né? Você vai entender o choro, você vai entender a sensação de que nada tá dando certo. Você vai entender que parece que é a sensação que você tá indo pelo caminho errado. Mas não. Permaneça. Se você tá vivendo o sonho de Deus, se você tá no caminho do Senhor, continua, né? Que logo, logo você vai entender e você vai viver, vai começar vivendo as promessas de Deus. Então, vale obedecer, vale a pena renunciar, porque a vontade dele é infinitamente maior e melhor do que a nossa. Amém? Glória a Deus. Gente, esse livro que eu li, Um Coração Igual ao de Jesus, foi logo quando eu converti, eu comprei, eu não sei se hoje em dia ainda tem, mas era uma coleção de livros, eram 6 livros do Max Lucado. Então tem esse Moldado por Deus, tem Um Coração Igual ao de Jesus, tem Derrubando Golias, Esperança Inabalável, eu acho que eram 6 livros. Eu vou buscar se eu encontro essa coleção ainda e posto para vocês. Mas vale muito a pena porque são livros curtos, mas que edificam muito a nossa vida e são todos baseados mesmo na palavra. E hoje, gente, já que eu esqueci o livrinho, hoje é dia 26 de junho. 26 de junho. Deixa eu abrir aqui. 26 de junho. Este é o momento certo, pois estas aflições pequenas e momentâneas que agora enfrentamos produzem para nós uma glória que pesa mais que todas as angústias e durará para sempre. Portanto, não olhamos para aquilo que agora podemos ver. Em vez disso, fixamos o olhar naquilo que não se pode ver, pois as coisas que agora vemos logo passarão, mas as que não podemos ver durarão para sempre. Quando vierem as dificuldades e tribulações, não desanime nem deixe de orar. O inimigo vence quando desistimos. E não se preocupe com suas provações. Elas não a desqualificam para ser uma poderosa guerreira ou guerreiro de oração. O inimigo tentará fazê-lo desanimar. Ele lhe dirá que suas orações não têm poder e tentará convencê-la a desistir de orar. Não dê ouvidos, continue com os olhos fixos em Deus. O momento certo para se submeter a Deus é agora. O momento certo para resistir ao inimigo é agora. O momento certo para viver na liberdade que Cristo tem para você é agora. O momento certo para entregar sua vida em oração é agora. O momento certo para permanecer firme no Senhor é sempre agora. Isso significa que você não deve parar de orar. Saiba que suas orações têm valor, mesmo aquelas que ainda não foram respondidas. Senhor, no poder de Teu Espírito, declaro que permanecerei firme em minhas orações. Não me deixarei desanimar, nem permitirei que o inimigo me convença a desistir de orar por aquilo que precisa de intercessão em minha vida e na vida dos outros.
saiba que sua oração tem valor, mesmo aquela que ainda não foi respondida. Glória a Deus. Amém, pessoal. O louvor que eu escolhi hoje se chama Uma Hora é Pouco, da Gabriela Rocha. Vou colocar ele. Muito obrigada pela companhia diária de vocês. Se é a sua primeira vez aqui na live, seja muito bem-vindo. Permaneça conosco nesse propósito, né? Nós estamos aqui de segunda a sexta, 8 horas da manhã. Nós temos o canal no YouTube. Então, se você não se inscreveu, gente, se inscreva. Isso ajuda muito que a mensagem chegue a outras pessoas. O canal é Isabela Noli, com 2 L's no Isabela e 2 L's no Noli. E nós temos eu tenho o Instagram também, a live fica salva 24 horas lá, tá bom? Glória a Deus pela vida de cada um de vocês. E enquanto o louvor toca, eu vou ler as mensagens aqui, porque tem tanto testemunho lindo que eu quero ler um por um. Então eu vou colocar o louvor e vou lendo, tá? Deixa eu aumentar aqui. Vou ler os testemunhos aqui, porque... Quantas vezes já chorei com saudade de estar em um lugar que eu não me lembro, mas sei que é o meu lugar. Quantas vezes já senti a eternidade, enfim. Tua presença traz o céu pra mim, mas um dia o choro vai ter fim. Uma hora é pouco pra mim, pra poder te sentir. Uma vida é pouco pra ti, pra te amar e servir. Vem e toca em mim de novo, e de novo, de novo. Uma hora é pouco pra mim, pra poder te sentir. Uma vida é pouco pra te amar e servir. Vem e toca em mim de novo, e de novo, de novo. Vem e toca em mim de novo, e de novo, de novo. Eu encontrei o meu lugar. Eu vim correndo te abraçar. Eu encontrei o meu lugar em ti. Eu vim correndo te abraçar. Corra, 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 encontre o seu amor, diga. Eu encontrei o meu lugar. Quantos foram achados por ele? Eu vim correndo te abraçar. Você pode abrir os seus braços ao seu amor essa noite, diga. Eu encontrei o meu lugar.
Deus, pessoal. Deus abençoe muito a nossa semana. Não pare de viver os sonhos de Deus. A gente sempre é recompensado. Não que Ele precise nos recompensar, mas Deus é tão maravilhoso que Ele nos recompensa, né? E ver o testemunho de cada um, a mensagem de cada um, enche meu coração de alegria mesmo. É assim o mínimo que eu posso fazer. Né? Então sejam mesmo radicais com o amor de Deus. Se as pessoas estão te chamando de radicais, permaneçam, sejam radicais. É um amor radical mesmo, né? Porque Ele foi radical por nós. Então permaneçam nisso, né? Que vai valer a pena. Viver os planos e sonhos de Deus sempre vale a pena. Sempre vale a pena, tá? Obrigada pelo carinho de vocês. Toda honra e toda glória a Ele, né? Que Ele continue nos abençoando, que Ele continue nos preenchendo, né? Dessa forma sobrenatural mesmo. E 1 hora é pouco demais, então 1 hora de live é muito pouco, né? É a vida inteira que Ele merece de nós, porque Ele merece todo o nosso tempo, todo o nosso louvor, toda a nossa oração, né? Então, obrigada, tá? Pela presença de vocês. E vale a pena viver os propósitos de Deus. Pode ter certeza. E Deus abençoe. Gente, tô até perdida nas palavras. Tô perdida nas palavras aqui. Ai, tomar fôlego, mas que Deus abençoe vocês. Uma semana abençoada para todos nós, que Ele nos cubra mesmo, nos proteja e nos ilumine nossa vida, nossa casa, nossa família, em nome de Jesus. Eu espero você amanhã, 8 horas da manhã, tá? Com a graça de Deus, vem viver esse propósito conosco, vale muito a pena. E é isso, gente. Já tô embolando nas palavras, mas Deus é bom o tempo todo e vale a pena permanecer no plano dele. Gente, ainda bem que vocês me lembraram. Vamos fazer a live de jejum essa semana. Eu vou planejar aqui os meus horários. E aí a gente faz uma live de jejum à noite. O que vocês acham? Explicando sobre o jejum, como funciona, com embasamento bíblico, o que é o jejum bíblico. Vou marcar um horário essa semana, então, pra gente falar sobre, tá? Aí a gente faz na parte da noite, que aí a gente não interfere no nosso devocional. Vou só olhar que dia que fica melhor, tá bom? E aí eu aviso vocês. Então, se vocês estão aqui no TikTok, fica lá no Instagram, porque aí eu aviso lá no Instagram o dia da live, tá bom? A gente fazer um jejumzão, encher da unção de Deus. Amém? Então, que Deus abençoe muito nossa vida e até amanhã, com a graça de Deus. Beijo!